Nós já estamos há algumas semanas estudando as parábolas no Evangelho de Mateus, observando as parábolas chamadas parábolas do reino. E muito, irmão, temos aprendido com essas palavras a respeito do reino de Deus, ou reino dos céus. Lembra que tanto faz um como o outro. Mateus, por causa da sua redação, por causa do seu público, optou por escrever reino dos céus. Mas é a mesma coisa, reino dos céus, reino de Cristo, reino de Deus. E ao estudar essas parábolas, nós vamos acrescentando nosso conhecimento a respeito desse assunto tão belo, tão vasto, que é o reino de Deus. Nós poderíamos até ter e quem sabe um outro momento, para estudarmos a respeito do reino de Deus, o Deus desse reino, o código de ética desse reino, as bem-aventuranças, que por sinal nós estamos estudando aos domingos. Eu quero convidar você a nos acompanhar. E temos as parábolas do reino, que é justamente essas que nós temos estudado. E hoje nós temos uma parábola curta, uma parábola bem simples de Jesus, mais uma parábola registrada aqui por Mateus. E com certeza essa parábola, chamada parábola da rede, ela é paralela à parábola do joio e do trigo. Porque se você observar o final da parábola do joio e do trigo, e o final também dessa parábola, elas são extremamente semelhantes, porque ela vai falar justamente a respeito do último dia, do final dos séculos, do final dos tempos. Ambas vão falar a respeito do dia do juízo final. Pois é, este é um assunto que muitas vezes as pessoas tendem a esquecer. Esse é um assunto que muitas vezes as pessoas querem esquecer. Este é um assunto que muitas vezes as pessoas forçam e desprezam totalmente. Mas este assunto está na Bíblia e nós precisamos encarar. E quando você olha para esta, então, parábola da rede, você vai ver justamente a semelhança, como eu acabei de dizer, com a parábola do joio e do trigo. É bem verdade que há algumas diferenças, ou é possível notar alguma diferença entre uma e outra. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo, você vai perceber que Jesus conta nessa parábola que o joio ele é lançado no meio do trigo, e a partir de então ele cresce misturado com o trigo, e apenas na colheita vai ser separado e lançado no fogo. Aqui não. Aqui a parábola da rede já diz que na pesca os peixes de todos os gêneros, de todas as espécies, vêm junto. Eles não são colocados, como no caso do joio, mas eles vêm junto justamente quando há a pesca. Nós não devemos ficar procurando, às vezes, como infelizmente muitas pessoas fazem, procurando detalhes ou significados em cada detalhe da parábola. O que significa isso, o que significa aquilo, o que significa aquilo outro. A verdade, bem na verdade, há algumas parábolas que, sim, cada elemento ali você vai encontrar algum significado, e quando isso acontece, o próprio texto vai nos indicar isso. O próprio contexto vai também esclarecer. Mas quando nós olhamos as parábolas de um modo geral, nós precisamos entender o enredo dela como um todo, qual a lição principal que ela quer nos ensinar, que é justamente a questão aqui da parábola da rede. Nós não podemos ficar buscando significado, a rede, o pescador, o peixe A, o peixe B, a praia. Não tem sentido ficar procurando esses significados, e aí nós vamos por um caminho que tecnicamente nós chamamos de alegoria, que é ficar dando sentidos ou significados espirituais a um texto sem considerar o seu contexto. É possível ver algum tipo de alegoria na Bíblia? Sim, mas o próprio contexto ele vai nos indicar a isso. Então é preciso ter essas precauções, fazer estas considerações quando nós olhamos, estudamos então uma parábola. Olhando então aqui a parábola da rede,
é importante e é interessante observar que Jesus usou algo extremamente comum aos seus discípulos. Lembre-se que ele está ensinando, falando aos seus discípulos, para que os mistérios do reino sejam revelados a ele. Lembra aquela passagem que nós já vimos aqui na parábola da semeadura, do semeador, melhor dizendo? Quando os discípulos então perguntam a Jesus por que ele fala por parábolas, e Jesus deixa bem claro que fala por parábolas para que eles possam conhecer. A eles são revelados os mistérios do reino, ou seja, as verdades do reino de Deus. Mas aos de fora, ou seja, aqueles que não buscam o Senhor, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, é contado por parábolas. Para quê? Eles ouvindo não entendam, não creiam, não crendo não se convertam e assim sejam condenados. Volto a esclarecer que Jesus faz isso porque aqueles homens já deliberadamente rejeitaram o Senhor. Eles estão vendo o Senhor realizar sinais e prodígios. Eles sabem que aquilo vem da parte de Deus. Mas o que é que eles fazem? Eles dizem que o Senhor faz milagres e prodígios em nome de Satanás, em nome do diabo. Isso constituiu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, do qual Jesus disse que blasfemar contra o Pai e o Filho, assim perdão, assim a chance, mas quanto ao Espírito Santo, não há mais perdão. Então você observa aqui que o propósito de Jesus contar por parábolas em relação aos discípulos é trazer à mente e ao entendimento deles as verdades a respeito do reino dos céus. Então, se você já é discípulo de Jesus, essa parábola diz respeito a mim e a você. Como eu estava falando, então você vai observar que Jesus usa algo extremamente conhecido dos seus discípulos, que era justamente a questão da pesca. Você tinha, por exemplo, Mateus, que não era pescador, mas você vai ver Pedro, você vai ver Tiago, você vai ver João, e os outros também, uma boa parte deles eram envolvidos com a pesca ou tinham conhecimento a respeito da pesca. Então, quando Jesus conta essa parábola, eles rapidamente entendem. Talvez para nós que estamos num contexto como eu diria, um contexto que nós não vivemos da pesca, ou a maioria de nós não vive da pesca, no contexto em que nós vivemos num mundo mais tecnológico, parece que isso se distancia muito de nós. Mas pense aqui comigo, se naquela época eles eram pescadores, então quando Jesus fala, eles entendem claramente aquilo que Jesus está falando. E esse era justamente um dos recursos da parábola, que era pegar algo do cotidiano para que fosse então entendido. Naquela época, quando se fala aqui de pesca, dificilmente havia a que nós chamamos de pesca artesanal, ou a pesca individual, em que alguém pega uma vara de pesca e vai lá e joga e fica esperando pescar o peixe. A pesca lá era justamente para a subsistência da família. Então eles faziam a pesca que nós chamamos de pesca de arrasto, em que um barco saía, um outro também, e eles iam, e depois eles voltavam nas extremidades, puxando a rede, e o conhecimento que eles tinham, eles sabiam onde havia maior concentração de cardumes, de peixes ali, e eles vinham então puxando. E quando chegavam à praia, como Jesus aqui nos mostra, havia, vou abrir aqui entre aspas, a colheita, no sentido de que os peixes eram escolhidos. E nessa escolha, eles faziam a seleção dos peixes bons e peixes maus. O que seria peixes maus para eles? Os peixes maus eram aqueles que eram muito pequenos, e eles eram devolvidos ao mar, ou peixes que, por exemplo, não tinha escama. Então, dentro da lei judaica, havia proibições a respeito de alguns peixes do qual não se podia comer. Então, quando eles
pegavam esses tipos de peixes, porque, lembre-se, como é pesca de arrasto, não dá para selecionar peixe A e peixe B. Vem todo tipo de peixe. Não é que tenha peixe podre, não. Havia peixes que eram bons para o consumo deles, peixes que eram bons para comercialização e subsistência, mas os maus eram justamente aqueles que não podiam fazer parte do cardápio judaico, e também peixes pequenos que não trariam nenhum lucro, então eles eram devolvidos ao mar, como eu falei. Esta prática, então, Jesus pega para ilustrar justamente a respeito dos últimos dias, de como serão. Ele vai pegar esta prática, e você, quando observa aí, se você está com sua Bíblia aberta, versículo 49, então Jesus diz assim: assim será, ou seja, da mesma maneira que os pescadores vão ao alto mar, arrastam as suas redes, pegam seus peixes, e quando chega na praia faz separação, assim também, então Jesus agora está comparando, será na consumação dos séculos, diz aí o versículo 49, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. É interessante que Jesus já tinha falado disso, quando você vai aí para o capítulo 13 ainda, o versículo então 40 e 41, olha comigo, por favor. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo ou na consumação dos séculos. A mesma palavra que Jesus disse lá na frente do versículo 49. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, os que cometem iniquidade. Então, Jesus ele já tinha falado a respeito do que irá acontecer nos últimos dias, do que irá acontecer no final dos séculos, na parábola do joio e do trigo. Se você depois procurar aí na sua Bíblia, Mateus 25, versículo 31, até o versículo 41, será justamente aquela passagem, Mateus 25, 31 a 41, aquela passagem que Jesus vai dizer que quando vier o Filho do Homem, no caso ele, com os seus anjos, ele enviará os seus anjos e recolherão e separarão os justos e os maus, ou os injustos. Uns à direita, os justos, e os da esquerda, justamente, os injustos. E então Jesus vai dizer: vinde aos da direita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está vos preparado desde a fundação do mundo. E os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o lugar onde o fogo e o enxofre ardem e não param. Então você observa que aquilo que Jesus disse aqui, na parábola da rede, ele já falou na parábola do joio do trigo, e nos seus últimos dias aqui na terra, ele vai instruir a igreja a respeito dos últimos dias, e ele vai retomar esse assunto para ensinar a igreja, ensinar a mim e a você, para proclamar a todos a respeito do juízo final, a respeito do último dia. Então, quando nós olhamos para esta parábola, observando e levando em considerações esses pormenores, logo, nós temos aqui algumas lições a aprender. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, e olhando essa pequena parábola, é que a realidade do inferno, a realidade do juízo final, deve ser encarada com seriedade. Muitas vezes as pessoas vivem este mundo, vivem o seu dia a dia, como se não houvesse o dia do juízo final. Observou que eu não estou falando um dia. Nós já lemos aqui em outra passagem, em outro momento, o texto de Malaquias, capítulo 3, eu quero que você depois possa ler mais uma vez, em que Deus, através do profeta, diz: e haverá o dia em que sabereis a diferença, e vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E mais uma vez no texto de Malaquias, bem antes de Jesus
nascer, Deus já falando que haverá juízo, fogo para aqueles que não obedecem ao Senhor, não seguem as suas leis, mas para aqueles que servem a Ele, o sol da justiça nascerá. Isso fala de galardão, fala da bênção de usufruir da glória de Deus. Então, observe aqui que se Jesus, no capítulo 13, versículo 41, na parábola do joio e do trigo, falou a respeito do juízo final, a respeito do inferno, porque quando ele fala aqui, haverá fogo, pranto e ranger de dentes, está falando de intenso sofrimento eterno. Então, se Jesus falou na parábola do joio e do trigo, e está falando aqui mais uma vez, é porque isso tem importância. Jesus não falaria isso se isso não tivesse importância. O problema é que as pessoas hoje não dão importância mais a isso. O problema é que as pessoas acham que não haverá um juízo final. As pessoas acham que não há inferno. Se você for fazer uma pesquisa, provavelmente muitas pessoas vão dizer, sim, deve haver algo pós-morte em que os homens, as pessoas deverão ser julgadas. Mas todas essas pessoas que dizem isso não se preocupam com isso. Todas as pessoas que até consideram uma vida ou um castigo pós-morte, não consideram que elas mesmas podem ser uma dessas pessoas. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos encarar com seriedade a realidade do inferno. Quando eu digo nós, estou falando nós, todos os homens. Quando eu digo nós, aqueles que não temem ao Senhor. Quando eu digo nós, a igreja, que muitas vezes, infelizmente, eu digo a igreja como um todo, e em particular a igreja brasileira, abriu mão de pregar com seriedade a palavra do Senhor e tem pregado doutrinas espúrias, doutrinas falsas, doutrinas que não dão segurança eterna, doutrinas que falam de prosperidade, falam de um céu aqui na terra, quando a Bíblia nunca falou disso. Então e Jesus falou a respeito do inferno. Então se Jesus falou, os apóstolos falaram, se a Bíblia fala, nós não podemos fugir desta verdade. Nós vamos voltar em um outro momento a falar da realidade, da eternidade, do céu e do inferno, na parábola do homem rico e Lázaro. Eu quero convidar você a já estar atento quando estivermos transmitindo então esta parábola. Primeira lição, a realidade do inferno deve ser encarada com seriedade. A segunda lição que a gente aprende aqui é que o homem pode fugir, desconsiderar e nem crer que haverá um juízo final. Mas esse dia sim haverá e será terrível para aqueles que se afastam de Cristo. Como eu já tenho dito, o homem ele pode desprezar. Não, isso não existe juízo final, depois morreu. O problema é que imagina que depois da morte o homem então descobre que sim há um Criador, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que está ordenado ao homem morrer apenas uma só vez, vindo depois o juízo. A Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia não fala de purificação para poder chegar no céu, a Bíblia não fala de sono da alma, a Bíblia não fala a respeito de reencarnação, a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo, que depois da morte o homem irá comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgado por ele. E não tem nada, ele nunca terá nada a apresentar em prol de si mesmo, porque nada é suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados, a não ser que já em vida, essa pessoa já tenha corrido para os pés de Cristo e recebido a justiça de Deus, e recebido a graça de Deus que lhe foi outorgada. Por isso que o homem pode considerar fugir, mas um dia ele vai ter que encarar o juízo de Deus, ou pós-morte, ou no dia em que Cristo vir para estabelecer o seu reino e julgar o mal por toda a eternidade. Uma outra lição que a gente aprende aqui nesse texto é que só há dois tipos de pessoas no mundo.
Nós temos a tendência de classificar este mundo, ou a sociedade, em ricos e pobres. Ricos, pobres e classe média. Ricos, pobres, classe média alta, classe média baixa. Ricos, milionários. Ricos, pobres, miseráveis. Preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, azul, pardo. A gente tem N classificações para esse mundo. Mas quando você vai olhar a Bíblia não traz esse tipo de classificação. A Bíblia nos mostra que só há, na sociedade, na humanidade, só há dois tipos de pessoas. Lembre-se que Jesus falou na parábola que na rede vem todos os tipos, todos os gêneros de peixe. Mas esses vários gêneros só são classificados em dois, bons e maus. Então, olhando para esse texto, nós vamos perceber que só há dois tipos, ou só há duas classificações nesta sociedade ou na humanidade. São aqueles que são justos e os injustos. Aqueles que já entregaram a vida a Cristo e servem a Ele, e aqueles que não entregaram a vida a Cristo e não servem a Ele. Aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Aqueles que gozarão da eternidade com Deus na sua glória e aqueles que gozarão dos horrores do inferno por toda a eternidade. Só há dois tipos de pessoas: salvos e não salvos, perdidos e libertos, aqueles que vão para o céu e aqueles que não vão. Não há meio termo, não há cinza, é preto no branco. Então é preciso entender que quando também a Bíblia fala aqui de justos, não é que é justo no sentido que a pessoa conseguiu produzir justiça própria para assim poder ter acesso aos céus. Não, porque a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, vai dizer que não há um justo sequer, citando o Antigo Testamento. E ele vai então terminar todo o seu argumento dizendo que toda boca, todos os homens se calem e todos sejam condenados diante de Deus. Porque pelas obras ninguém será justificado, ou seja, ninguém deixará de ser condenado ao inferno. Pelo contrário, as nossas obras nos condenam diante de Deus. Porque até as chamadas boas obras, elas estão manchadas pelo pecado. Elas estão arruinadas pela corrupção humana. Mesmo nas chamadas boas obras, nós vamos ter mais intenções por trás. Nós vamos ter egoísmo, nós vamos ter N coisas que maculam e tiram a pureza daquela obra. É como mais ou menos o seguinte: pensa numa pessoa que tem um tumor externo que está infeccionado e já está lá de fora. Se você pegar uma gaze e enfaixar aquele tumor, o que é que vai acontecer? Vai melhorar? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque aquela infecção vai contaminar e corroer aquela gaze. Se você pôr uma seda, a mais cara desse mundo, e enfaixar, vai apodrecer. Assim são as nossas obras. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós tocamos, são corrompidas, são manchadas porque nós somos pecadores. Só há um jeito de não acontecer isso. É quando nós corremos aos pés de Cristo, confessamos os nossos pecados. E aí saímos desse estado de injustiça, de condenação, e somos transportados pelo poder de Deus para o estado de justos, ou seja, aqueles que não mais estão condenados. Não porque ele fez algo, mas porque ele creu naquele que fez algo por ele, Jesus Cristo de Nazaré. Então, concluindo essa mensagem, eu quero dizer a você que aqueles que amam o Senhor, desejam fazer a sua vontade e andam nos seus caminhos, não temem o dia do juízo final. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que servem a Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, estes não temem o dia do juízo final. Quando eles pensam nisso, há alegria neles. Sabe por quê? Porque sabe que a partir daquele dia estaremos, se você compartilhar isso comigo, no reino de Deus. Mas aqueles que não amam a Deus, aqueles que não querem andar nos seus caminhos, aqueles que não querem servir, aqueles que preferem andar nos caminhos do seu coração, na sua vontade, estes
devem se temer o dia do juízo. Estes sim devem se temer. E só há uma maneira de escapar do juízo de Deus. É se escondendo em Cristo Jesus. Certa vez li em um livro a citação de um outro autor que me chamou muito a atenção. Quando ele fala que há dois tipos de pessoas. Aquelas que vão dizer com todo o seu coração: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele quer que a vontade de Deus seja manifesta na vida dele. Mas você já observou que tem pessoas que não querem a vontade de Deus, que não querem servir a Deus? Então, quando estes resistem à vontade de Deus, agora é Deus que diz a eles: seja feita a tua vontade. E isso já se constitui o juízo de Deus, porque Deus está nos deixando seguir nosso próprio rumo do coração, seguir nossas próprias vontades, e isso levará à condenação. Qual é a sua postura hoje? Qual é a sua oração? A sua oração tem sido: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu quero te servir, eu quero andar contigo, eu quero estar na tua presença. Ou você está dizendo: não, eu vou fazer aquilo que está no meu coração. Eu quero que os meus desejos sejam realizados, a minha vontade prevaleça. Sabe que você corre um risco muito grande de Deus dizer: tá bom, então seja feita a sua vontade. Mas ao fazer isso, Ele estará lhe condenando ao inferno. E olhe como diz o texto. Diz que Ele lançará na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, sofrimento eterno, do qual não mais tem fim, do qual não tem mais volta para consertar, para remediar, para dizer assim: eita, eu tive equivocado, eu zombei do Evangelho toda a vida, eu quero ajeitar, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Depois que nos depararmos com o justo juiz, só haverá céu ou inferno. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, e que o dia do juízo não seja um dia de temor, mas seja um dia no qual você anseia, porque vai estar com o Senhor. E se você tem medo, a única forma de escapar do juízo de Deus é se escondendo na cruz de Cristo, entregando a sua vida totalmente ao Filho de Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente. Eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, pedindo que a bênção do Senhor nos ajude a entender esta palavra. Senhor, muito obrigado por tua palavra, tão desafiadora, tão forte, mas tão necessária. Pedimos que teu Espírito nos ajude a entender. E eu te peço em especial por aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não entregaram a vida a Cristo, que ainda desejam fazer as suas vontades, mas não a tua vontade. Que teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito traga a realidade no coração deles, a realidade do céu e do inferno. Que ainda hoje eles poderão ouvir a voz do Senhor chamando para si, e o que eles têm preparado, o que eles fizeram da vida dele, como será? Que eles possam entregar suas vidas, que estes possam entregar suas vidas ao Senhor. E assim, naquele dia, quando houver a separação, no dia do juízo, quando os anjos enviados pelo Senhor vier separar justos e injustos, possam também estar conosco, adorando o Senhor, e ouvir de ti: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó Senhor, como almejamos ouvir essas palavras já nos consolam, essas palavras já nos animam, e como nós almejamos que esse dia chegue. Por isso oramos mais uma vez: venha o teu reino. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.